Salve, salve sonhadores! Eu, professor Gabriel, estou aqui para trazer mais um pouquinho de conhecimento químico para vocês nessa série do meu canal que se chama Entenda a Química. Então vamos lá. Hoje a gente vai entender o conceito de substância simples e substância composta e diferenciá-la de uma substância pura, por exemplo, que é o que a gente viu nas aulas anteriores. Uma substância simples, pessoal, seria uma substância em que só apresenta um tipo de elemento químico. Então, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, todos eles seriam uma substância simples. Por que todos eles? Porque todos eles apresentam em sua estrutura um tipo de elemento químico só. Esses elementos químicos são representados pelas letras que são extraídas de informação da tabela periódica. Então, essas letras H, Br, N, todas são elementos químicos. Elas são representadas por letras maiúsculas na sua maioria, mas também podem ser que elas tenham letras maiúsculas seguidas de letras minúsculas. Nunca vão ter duas letras maiúsculas seguidas representando apenas um elemento químico, ok? Então, a leitura dessas letras é importante. E quando só tem um tipo de letra, só tem um tipo de elemento químico, isso é considerado uma substância simples. H2 tem 2 átomos de hidrogênio na estrutura dessa molécula. Então, é uma substância simples. O3 tem 3 átomos de oxigênio na estrutura dessa substância. Então, ela é simples. Ah, Gabrielzão, mas tem 3 oxigênios. Poderia ter 2. São 3. Não importa. É oxigênio. É a letra O maiúscula. Então, é uma substância simples. Ok? Diferenciando da substância composta, que já seria uma substância que apresenta 2 ou mais substâncias em sua estrutura, então, perdão, 2 ou mais substâncias não, 2 ou mais elementos químicos, aí sim, 2 ou mais elementos químicos, H2O, tem o elemento químico hidrogênio, tem o elemento químico oxigênio, como vocês podem observar aqui. Esses 2 elementos, independente da proporção, 2 hidrogênio, 1 oxigênio, poderia ter quantos fossem, eles são 2 elementos diferentes. Então, se a estrutura química apresenta 2 ou mais elementos químicos, é uma substância composta. H2SO4 é uma substância composta. Ah, Gabriel, mas apresenta 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Não importa a quantidade, importa que tem 2 tipos de elementos químicos. Ok? Então, seria classificado como substância composta. Mais um ponto. O tanto de elemento químico que apresenta na estrutura é representado por números à direita e embaixo das letras. Então, à direita e embaixo das letras, nós temos a quantidade daquele elemento químico. H2SO4. H3PO4. Então, tem 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Essa é a leitura que se faz. Beleza? E outro ponto. Essa definição não tem nada a ver com substância pura. Não tem nada a ver, pessoal. Então, uma substância simples, N2, pode ser considerada uma substância pura. Ok, quando ela só estiver sozinha naquele sistema analisado. E uma substância composta, N2O, pode ser considerada uma substância pura quando ela estiver sozinha naquele sistema. Então não confundam todos esses termos, porque todos eles são palavras muito parecidas. Então pode confundir na hora lá de fazer a leitura da prova. Porque como que isso é cobrado? Eles não vão te perguntar, classifique essa substância simples ou composta. Não, o Enem, o PISMA é muito mais difícil que isso. Tá? As provas do Exército, da Unicamp, da FUVEST, Colune, IFE, é tudo mais difícil do que essa pergunta. Eles não vão te perguntar isso, mas você vai precisar fazer essa leitura correta numa questão para chegar até a resposta que ele quer. Então, pessoal, a gente tem que saber ser alfabetizado na leitura química. E por isso os conceitos de substância simples, composta, pura, mistura são tão importantes e eu fixo isso tanto para os meus alunos de acompanhamento, enfim, e áreas afins. Valeu, pessoal? Se você curtiu esse conteúdo, mande para algum amigo que esteja prestando vestibular, que seja do ensino médio, que seja do 9º ano do fundamental, que esteja precisando de ajuda em química. Se você entendeu esse conceito, faça outras pessoas também entenderem.
Não aprenda sozinho, não cresça em conhecimento sozinho. Cresça junto com alguém. Isso é altruísmo, isso é ótimo. Então, eu ainda te pergunto, e aí, qual é o seu sonho?